Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast do Banco BV, o Economia em 5 Minutos. Eu sou o Roberto Padovani, junto com o Carlos Lopes. A gente vai bater um papo essa semana sobre a decisão de juros no Brasil. Bom, os bancos centrais têm tido muito destaque nas últimas semanas porque a gente está vivendo uma situação atípica nos Estados Unidos. Existe ali uma forte e agressiva pressão política para que o Banco Central reduza a taxa de juros. Mas em outros bancos centrais no mundo, a situação não é muito melhor. Isso porque a gente tem vivido um período de muita imprevisibilidade na economia internacional, o que dificulta a tomada de decisões e, portanto, a maior parte dos bancos centrais tem comunicado uma estratégia de aguardar mais informações antes de agir. Para sorte nossa aqui no Brasil, a gente está no segundo grupo. A gente já superou essas pressões políticas mais fortes em 2023 e 2024 e o debate hoje aqui é muito mais técnico. E aí a gente tem boas e más notícias. Do lado positivo, o que a gente viu foi um importante recuo do dólar no primeiro semestre, e isso obviamente reduz a pressão de custo nas empresas e, portanto, a gente tem um cenário de menor pressão inflacionária. Ao mesmo tempo, desde março, a gente vê uma tendência de queda nos preços agrícolas internacionais, o que também ajuda a inflação. Por isso, a inflação tem mostrado uma certa acomodação. O problema, no entanto, é que ela está se acomodando, mas num patamar ainda muito alto. E aí o Banco Central tem chamado a atenção para 3 desafios. O primeiro deles são as chamadas expectativas de inflação. Quando a gente olha as projeções dos economistas para os próximos anos, em nenhum momento a gente vê elas recuando para o centro da meta, que é 3%. E por quê? Talvez porque haja pouca confiança no compromisso do Banco Central ou, o que é mais provável, as pessoas estejam preocupadas com as contas públicas, porque isso segue estimulando a economia, pressionando o dólar e dificultando a queda da inflação. Mas além das expectativas de inflação, o Banco Central está preocupado com uma coisa mais concreta, que é a inflação corrente. Quando a gente abre o IPCA, a gente vê que tem um grupo de preços ali, a inflação de serviço, rodando muito acima do centro da meta, e isso tem a ver com o ciclo econômico. Provavelmente a economia brasileira está operando acima da sua capacidade, a gente percebe isso por conta da alta nas importações, por conta da inflação de serviços e por conta do mercado de trabalho. A taxa de desemprego opera nos seus menores níveis em muito tempo. Mas além das expectativas de inflação e do comportamento da inflação corrente, existe hoje uma preocupação também com o comportamento futuro do câmbio, por exemplo, que essa variável que é tão importante para determinar a inflação no Brasil vai ser influenciada pela economia internacional, que vem sofrendo choques o tempo todo, e vai ser afetada pela dinâmica da dívida pública no Brasil. São temas que estão em aberto e isso gera incerteza. Bom, em função disso, o nosso Banco Central tem comunicado uma estratégia de cautela. Ele está sugerindo que vai manter a taxa de juros paradas em 15%, que é um dos níveis mais altos em 20 anos, até que a gente comece a ver a atividade econômica realmente desacelerando e a inflação voltando a convergir. Mas quem vai falar um pouco sobre o futuro, o que pode acontecer, qual que é o nosso cenário, é o Carlos. E aí, Carlão, conta a história. Olha, Padô, mesmo num cenário de muitas incertezas, a vida do Banco Central, por enquanto, ela é relativamente tranquila, já que tem uma gordura que permite que o Banco Central mantenha a sinalização, não precise fazer grandes esforços agora ou prever mudanças no curto prazo, porque a gente ainda vive um cenário de inflação pressionada, de expectativas de inflação ainda distantes da meta, e com tantas incertezas no radar e projeções indicando ainda uma inflação alta por bastante tempo, não tem muito motivo para o Banco Central fazer nada agora. E é isso que o BC tem optado, por cautela, por nos comunicados não sinalizar nada muito diferente no curto prazo, a não ser esperar os efeitos de tudo o que já foi feito, esperar que esses efeitos de fato comecem a aparecer nos dados econômicos, nos dados de inflação, para que aí sim ele possa ter uma noção melhor de quando vai ser possível iniciar o corte de juros. A gente tem tido exemplos recentes que mesmo com uma desaceleração da atividade econômica, a taxa de desemprego está muito baixa, as condições de renda ainda bastante favoráveis, e isso ajuda a sustentar uma inflação, principalmente uma inflação de serviço, num patamar mais alto. Então, por enquanto, apesar de ser um cenário desafiador e com muitas turbulências aí pela frente, o Banco Central tende aí ter alguns meses, pelo menos, de tranquilidade de manter a taxa de juros no patamar atual, até que se tenha mais confiança do contrário. Tá certo, pessoal? Obrigado por mais esse episódio. Até semana que vem. Um abraço.